pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal de costura criativa. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alice e hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo do kit manicure mimo, que é esse daqui formado por 3 pecinhas bem compactas, mas que ajudam bastante na organização da necessaire. O link para você baixar o molde está aqui embaixo na descrição. Ele é um molde gratuito em PDF. E antes de começar esse passo a passo, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar com algum amigo ou amiga que também gosta de costura criativa. Então, essas são as 3 peças que compõem o kit manicure mimo. Esse daqui é um porta-alicate, esse é um modelinho bem compacto, mas aqui dentro cabe um alicate e também uma tesourinha de unha. No topo de todas as peças eu fiz a aplicação de uilhóis para depois poder unir todas elas usando essa corrente de bolinha. Eu tenho também o porta-lixa, espátula e palito. Aqui na frente eu fiz um bolsinho de plástico com essa curvatura aqui na abertura e do outro lado o tecido principal. E eu tenho também o porta-algodão, que é esse modelinho aqui, ele tem uma profundidade aqui no fundo. E a princípio essa peça ela não ia fazer parte desse kit, mas pelo menos aqui pra mim ela tem muita utilidade, então eu resolvi adicionar essa peça a esse kit. A princípio eu tinha mostrado só o porta-alicate e também esse porta-lixa no vídeo da necessaire telinha. Então vamos começar esse passo a passo. Então esses são os moldes necessários para vocês fazerem esse projeto. Mais uma vez, o link para baixar o molde está aqui embaixo na descrição. Ele é um arquivo em PDF e lá vocês vão encontrar esses 5 recortes. Um recorte é para a parte do porta-algodão, que é esse maior aqui, ele é um único molde. 2 recortes para a parte do porta-lixas e acessórios. Aqui, ó, uma corresponde à parte do corpo e a outra é para a parte do bolsinho plástico que vai aqui na frente. E os outros 2 recortes são para o porta-alicate, uma para a parte do corpo e outra para a parte do bolsinho frontal, tá? Como esses moldes eles têm algumas curvaturas diferentes, também partes arredondadas, eu recomendo a impressão deles para sair bem direitinho. E aí uma dica é também fazer a impressão em um papel mais grossinho. Aqui eu estou usando o offset 180, que além de deixar o meu molde mais durável, ele vai facilitar também na hora de riscar. Nesse passo a passo, eu vou usar o painel sublimado, que é o gabardine sublimado e estruturado no nylon 600. Quem já me acompanha aqui no YouTube já está acostumada a ver esse material nos meus vídeos. Se você não faz sublimação, você pode substituir o painel sublimado pelo tricoline colado em uma camada de TNT, como eu mostrei lá no outro vídeo da necessaire telinha. Lá eu usei o TNT 150, mas aqui eu estou usando o TNT 120. Fazendo essa estruturação do tricoline, dessa maneira que eu mostrei aqui, eu meio que igualo o tricoline à estrutura do painel sublimado. Então, nesse vídeo, sempre que aparecer o painel sublimado, como esse daqui, você pode substituir pelo tricoline colado no TNT 150 ou 120. Aqui nesse caso, eu estou usando o 120 porque eu vou usar a estrutura tanto no tecido de forro quanto no tecido principal. Então, eu vou deixar o link do vídeo da necessaire telinha também aqui embaixo na descrição, porque lá eu mostro como fazer essa estruturação do tricoline no TNT usando a cola spray. Você pode também substituir o painel sublimado pelo material sintético. Então, eu vou começar esse passo a passo pelo porta-alicates. Aqui eu vou usar o painel sublimado, tanto no meu tecido externo quanto no meu tecido de forro, tá? Então, reparem que ele está estruturado tanto na parte externa quanto na parte interna. Eu vou usar também uma camada de TNT 150 para fazer uma estruturação extra aqui nessa parte do corpo. Vou usar o viés largo, esse daqui é aquele viés comum industrial. Vou usar um par de botão Ritas e também um ilhóis, esse daqui é o tamanho 51, mas como eu já disse, essa aplicação é aquela aplicação para passar a corrente de bolinha, então é opcional. Então eu vou começar estruturando aqui essa parte do corpo no TNT 150 e unindo as partes externas e interna do porta-alicate. Eu vou começar passando um pouquinho de cola spray aqui nessa parte do avesso do painel, mas você nem precisa fazer a aplicação da cola spray não, você pode posicionar aqui direto e passar uma costura de segurança e em seguida unir aqui o avesso desses dois painéis.
Mas como eu quero poupar o tempo de passar essa costura de segurança aqui, eu vou colar com a cola spray. Passei aqui então uma camada de cola. Colei aqui o meu painel e agora eu vou refilar esse excesso de TNT. Agora eu vou passar mais uma camada de cola spray aqui nos recortes do tecido de dentro e em seguida eu vou colar no avesso aqui dos recortes do tecido principal. Já colei aqui então e agora eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costura de segurança aqui ao redor para segurar esses dois recortes. Já fiz então essa costura de segurança unindo a parte externa na parte interna. E sobre a estruturação, eu faço assim porque eu gosto de peças com mais estrutura, principalmente essas que vão objetos como o alicate. Mas eu costumo dizer que a estruturação ela é uma questão individual e de gosto, então você pode substituir os materiais, os estruturadores que eu estou usando aqui, por algum outro material da sua preferência. Agora, nesses dois recortes aqui que eu já fiz a união, eu vou fazer a marcação para a aplicação dos botões. Aqui eu já deixei marcado no molde, mas nos dois casos você vai aplicar de maneira centralizada e aqui na parte do bolso você deve descer 2,5 cm da borda para baixo e fazer a marcação. E aqui na parte do corpo você vai descer 1,5 cm. E aí eu vou fazer aqui já a marcação com a caneta. Já fiz então a marcação com a caneta da posição do botão. E agora eu já vou fazer a aplicação da parte macho do botão nesse recorte do bolso. Eu faço essa aplicação nessa etapa porque se eu deixar para o final, depois que a peça estiver montada, como eu vou fazer a aplicação desse botão com o balancim, é mais complicado para eu poder encaixar só essa partezinha do bolso lá na matriz e poder fazer a aplicação. Então, por isso que eu vou adiantar para essa etapa, mas se você estiver trabalhando com um alicate na hora de fazer essa aplicação, você pode deixar para o final também. Aqui eu vou deixar a parte do corpo para o final, porque o botão pode me atrapalhar aqui na hora de fazer a costura de pesponto do viés. Feita essa aplicação aqui da parte macho do botão, eu vou fazer o acabamento nessa borda reta aqui do bolsinho com o viés. Ó, aqui pela parte interna do bolsinho, eu vou posicionar o viés com o direito virado para baixo, ó. Vou passar a costura com a margem de um pé de máquina. Feita essa costura, eu vou rebater o viés aqui para o lado direito e em seguida eu vou passar uma costura de pesponto. Agora que eu já fiz aqui a aplicação do viés nessa margem reta do bolsinho, agora eu vou fazer a aplicação dele aqui nessa parte do corpo. Reparem que essa borda aqui dele é um pouquinho maior do que a largura do corpo. Isso é para quando a gente costurar prendendo ele aqui, ele forme essa barriguinha aqui mesmo, tá? Então eu vou começar prendendo ele aqui pelo fundo. Eu vou marcar o meio tanto do bolsinho quanto do corpo. Aqui eu vou fazer uma marcação com a caneta. Agora, para prender esse bolsinho aqui na parte do corpo, de maneira que ele fique bem alinhado, eu vou posicionar aqui, ó, essas duas marcações de caneta que eu fiz bem alinhadas, vou deixar aqui. E agora lá na máquina eu vou passar uma costura prendendo o bolsinho aqui. Vou partir desse ponto que eu fiz a marcação com a caneta até aqui essa ponta que eu fiz o acabamento com o viés.
E aí, durante a costura, eu vou alinhando bem essa margem do bolso com a margem do recorte do corpo, tá? Eu vou alinhando e passando uma costura. Já fiz então a costura aqui de um dos lados, agora eu vou fazer essa segunda costura do outro lado. Só que essa segunda costura, eu vou primeiro alinhar aqui de maneira que esse meu bolso ele fique retinho. Essa parte do bolsinho aqui, essa margem, ela comece aqui desse lado e termine do outro lado na mesma direção. Aí eu vou prender aqui na posição certa, com alguns clips. E essa costura eu vou começar ela aqui pela margem do bolsinho, dessa parte com viés, e vou finalizar aqui no fundo. Eu faço assim porque às vezes quando a gente começa aqui pelo fundo também, se você não alinhar tão bem aqui a margem do bolso com a margem do recorte do corpo do porta-alicate, pode ser que não acabe aqui na mesma altura e o bolsinho ele fique torto. Por isso que eu faço dessa maneira. Já fiz então a costura do bolsinho aqui na parte do corpo do porta-alicate. E aí ele vai formar essa profundidade para acomodar melhor o alicate e a tesourinha. Agora é só fazer a aplicação do viés aqui a toda a volta. Como já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu já mostrei mais detalhadamente a aplicação do viés, eu não vou dar muitos detalhes aqui nesse vídeo. Mas eu também deixei aqui na descrição um desses tutoriais, caso você queira ver mais detalhadamente como eu faço essa aplicação. Finalizei então a aplicação do viés aqui a toda a volta do porta-alicate. Agora, nessa marcaçãozinha que eu deixei aqui com a caneta, eu vou aplicar a parte fêmea do botão Ritas. Finalizei então a costura do porta-alicate. Agora, para fazer a aplicação do viés, bem aqui nessa região da dobra, no olho mesmo, eu vou marcar aqui com a caneta mais ou menos 1,5 cm aqui para dentro. Vou fazer uma marcaçãozinha com a caneta e aqui nesse ponto eu vou fazer a aplicação do meu ilhóis. Já fiz o furo aqui com o vazador, agora eu vou encaixar o ilhóis. Esse ilhóis que eu estou usando aqui, ele é o tamanho 51 e ele tem a arruela. Eu encaixo ele aqui do lado direito e a arruela aqui pelo lado de dentro. Agora eu vou usar o balancinho para prender ele aqui. Essa é a matriz que eu uso para a aplicação desse tipo de ilhóis. E a aplicação do ilhóis aqui no cantinho vai ficar assim, ó. E aí, quando a gente fecha, ele fica exatamente aqui nessa região da dobra da aba. Então, para o passo a passo do porta-lixa, eu vou usar também o painel sublimado no tecido principal e no tecido de forro, assim como no porta-alicate. Uma camada de TNT 150, aqui está cortado maior que o molde também. O vinil translúcido 0,40, cortado seguindo aquele molde do porta-lixa. Vou usar também o viés industrial largo
e um ilhóis tamanho 51, que também é opcional. Eu vou começar fazendo a estruturação aqui do corpo do porta-lixa exatamente da mesma forma que eu fiz no corpo do porta-alicate. Vou passar aqui um pouquinho de cola spray no avesso do painel. Já passei aqui um pouquinho de cola e eu vou colar aqui no TNT 150, que ele tá um pouquinho maior do que o molde, é claro, e vou refilar o excesso. Feito isso, vou passar uma cola aqui também no avesso do recorte do tecido interno e colar avesso com avesso. Já fiz então essa costura de segurança prendendo o meu recorte do tecido principal no tecido interno. Agora, eu vou fazer o acabamento com viés aqui nessa bordinha arredondada do meu recorte de plástico. Esse recorte é um vinil translúcido e ele tem direito e avesso, tá? O direito é a parte mais áspera e o avesso é essa parte lisa. A gente vai começar prendendo o pedacinho de viés aqui pelo lado avesso. A margem do viés, ela vai acompanhando essa margem do plástico. Essa aplicação, ela é exatamente da mesma forma que as outras, tá? A gente só tem que tomar mais cuidado e ir mais devagar, fazendo pontinho por pontinho para ele ir adequando aqui nessa curva. E aí, quando fizer essa primeira costura prendendo o viés aqui desse lado, a gente vai rebater para o lado direito. Aqui o segredo é fazer com paciência, tá? Fazer bem devagarzinho, pontinho por pontinho. Sempre levantando o calcador e deixando a margem do viés alinhada com a margem do plástico. Se você não tiver muita prática e não quiser fazer essa entrada arredondada, você pode também deixar o corte reto aqui do plástico, que vai ficar mais fácil de fazer essa aplicação. Já fiz então o acabamento com o viés aqui nessa parte arredondada. Agora eu vou posicionar esse plástico, ó, aqui em contato com o meu tecido interno. Vou colocar alguns clips para prender esse plástico aqui. Ele tá com sobra mesmo de segurança, ele tá um pouquinho maior do que o molde. E aí agora lá na máquina eu vou passar uma costura de segurança para prender esse bolsinho plástico aqui. Em seguida eu vou refilar esse excesso de material. Já prendi então aqui o meu bolsinho plástico e refilei o excesso de material. Agora eu vou usar o pedaço maior de viés e vou fazer a aplicação dele aqui a toda a volta, da mesma forma que eu fiz lá no porta-alicate.
Já fiz então a aplicação do viés a toda a volta do porta-lixa, agora eu vou fazer a aplicação do ilhóis aqui nessa marcação que eu fiz. Essa marcação eu faço no olho mesmo, porque de qualquer maneira ele não ficaria centralizado aqui. Eu faço essa marcação também de acordo com o tamanho do ilhóis, tá? Então eu deixo ele no máximo, no cantinho possível, de uma maneira que não pegue nem no viés da borda e nem no viés do plástico, tá? Então eu desci mais ou menos aqui 1,5 cm. Vou fazer um furo aqui com o vazador e aplicar esse ilhóis. E um outro detalhe é que se você estiver trabalhando com uma estampa que tenha direção definida aqui do outro lado, ó, essa abertura ela tem que estar na posição da cabeça da estampa, tá? Então aqui é a cabeça, aqui o pé. Você vai colocar a abertura do bolsinho aqui nessa parte. Já fiz então a aplicação do ilhóis aqui nesse cantinho e o nosso porta-lixa ele tá finalizado. E agora a gente vai começar o passo a passo do porta-algodão. Para o porta-algodão eu vou usar o vinil translúcido, também 0,40, já cortei no molde. Vou usar também um par de botão Ritas, o viés e também um ilhóis. Gente, o molde do porta-algodão, ele tem algumas marcações que a gente deve transferir aqui para o plástico quando a gente riscar ele no material. Sempre que eu corto o plástico, eu costumo usar essa caneta aqui, ó, que é uma caneta daquela permanente que tem a ponta fina, tá? Eu sempre uso esse tipo de caneta para riscar o plástico e eu também já aproveitei para transferir todas as marcações que tem no molde aqui para o plástico, porque já vai facilitar depois na hora de fazer a montagem, ó. Aqui tem as marcações no fundo da peça e para fazer aquela profundidade. A gente tem também a marcação da dobra da aba para a gente formar a aba de fechamento e também a marcação para o botão Ritas. Então, para começar o porta-algodão, eu vou fazer a aplicação do viés aqui nessa bordinha que é reta, tá? Da mesma maneira, aqui pelo lado avesso do vinil, eu vou fazer a costura do viés com a margem de um pé de máquina, vou rebater para o lado direito, fazendo uma costura de pesponto. Já fiz então um acabamento com o viés aqui nessa borda, agora eu já vou fazer também a aplicação da parte macho do botão aqui. Fiz então a aplicação aqui da parte macho do botão e agora a gente vai começar a montar essa peça. Aqui eu fiz as marcações do fundo da nécessaire, que vocês podem ver aqui no molde que elas ficam aqui, ó. Tem uma marcação central e uma marcação de cada lado, aqui desse lado e do outro. Essa outra marcação aqui, ela é para fazer a dobra da aba, tá? Então a gente não vai fazer ela agora. A que a gente vai fazer agora vai ser essa do fundo da peça, ó. E aí a gente vai dobrar nessa marcação do meio, de maneira que essas outras duas marcações, quando a gente dobrar, elas se encontrem, tá? Elas fiquem na mesma altura. Aqui no plástico, ó, a marcação central, eu vou dobrar o meu material e essas duas marcações que eu fiz aqui, ó, uma de cada lado, elas vão se encontrar na mesma altura. Vou prender aqui com clips e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Essa dobra na marcação do meio, de maneira com que essas outras duas, que ficam uma de cada lado, se encontrem aqui na mesma altura. Vou prender também com clips e agora eu vou fazer a costura de fechamento dessas duas laterais. Essa costura, ela vai ser dessa parte aqui do viés, dessa margem aqui, até essa marcação aqui de caneta, tá? Eu vou começar a costura aqui e vou terminar aqui, tanto de um lado quanto do outro. Já fiz então essas costuras de fechamento nas laterais. Agora a gente vai fazer aquele efeito de profundidade para essa peça.
Aqui a lógica vai ser a mesma do tutorial da necessaire telinha. A gente vai pegar essa marcação aqui no fundo da peça, ó, e vai empurrar ela lá para dentro, de maneira que ela encontre essas outras duas marcações que foi onde a gente começou a costura. Então, eu vou empurrar lá para dentro, ó. Vai formar uma prega aqui no material, vou prender com clips e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou empurrar essa marcação lá para dentro e aí ela vai encontrar essa primeira marcação que eu fiz com a caneta. Agora, lá na máquina, eu vou passar uma costura dando continuidade a essa daqui e finalizar o fechamento das laterais. Finalizei então a costura de fechamento das laterais e agora eu vou fazer o acabamento com o viés aqui a toda a volta. Esse tipo de aplicação do viés, onde ele forma uma quina na peça, eu ainda não mostrei aqui no canal, então eu vou mostrar de forma mais detalhada aqui nessa parte. Para começar, eu vou pegar o meu viés e aqui na parte onde ele não tem dobra, eu vou, ó, fazer essa primeira dobra aqui para dentro. E aí, com essa pontinha, eu vou abraçar a quina da minha peça, tá? Vou prender aqui com clips, ó. E agora eu vou passar uma costura prendendo o viés aqui a toda a volta. E quando eu chegar nessa outra ponta aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou cortar aqui o excesso, vou abraçar a quina e vou finalizar a costura. Já fiz então essa primeira costura prendendo o viés aqui a toda a volta. Agora a gente vai começar a virar esse viés para poder rebater pelo lado direito. Ó, vou trazer ele todo para o lado de fora. E agora aqui no cantinho a gente vai fazer o seguinte: essa dobra aqui na lateral que já veio no viés, eu vou abrir ela. Agora eu vou dobrar aquela pontinha que a gente abraçou lá no começo para dentro. E aí agora eu vou refazer essa dobra do próprio viés, ó, de maneira que aquela pontinha que a gente abraçou, ela vai ficar aqui para dentro do viés. E agora é só trazer aqui para frente, ó, cobrindo aquela costura inicial da mesma maneira, ó. Prender aqui com clips. Ó, olha como que vai ficar. E aqui esse fiapinho aqui eu coloco pra dentro, eu empurro ele pra dentro. Pode ser depois que eu tiver feito a costura, porque às vezes fica o fiapinho da ponta aqui pra fora, mas é só empurrar lá pra dentro. E agora lá na máquina eu vou passar aqui a costura de pesponto. Finalizei então a aplicação aqui do viés a toda a volta. E olha só como que vão ficar aqui os cantinhos. Essa é a parte do avesso da costura e esse daqui é a parte do direito, ó. Como que vai ficar bem certinho esse canto. Agora eu vou fazer a aplicação da parte fêmea do botão aqui nessa marcação. E aí na dobra eu também já vou aproveitar para fazer a aplicação aqui do ilhóis. Também com 1,5 cm mais ou menos aqui, bem centralizado na dobra. Já fiz então aqui a aplicação do botão e também do ilhóis aqui na parte da dobra. Agora eu vou abrir essa peça e aqui no fundo, ó,
eu vou abrir essa dobra aqui de material para dar aquele efeito de profundidade, ó. Ó, e esse é o efeito que eu quero aqui no fundo. E tá pronto o nosso porta-algodão. Gente, um detalhe para esse tipo de peça, se você quiser fazer o fechamento dela usando esse tipo de botão aqui, esse é um botão de imã tamanho 14. Esse tipo de botão, com acabamento com rebite, a parte do imã, que é a parte que vai ficar na parte de dentro da peça, ela é um pouco maior do que o rebite. E aí, quando a gente faz a aplicação num plástico, a parte de dentro ela vai ficar aparecendo ali do lado de fora. E aí, para evitar isso, quando eu trabalho com esse tipo de botão, eu colo aqui, ó, bem centralizado, esse pedacinho de sintético para poder disfarçar essa sombra da parte do imã que vai ficar aparecendo aqui do lado direito, tá? Então, essa é a única diferença que eu faço para poder usar esse tipo de botão. Aqui eu uso um pedacinho de fita dupla face, colo aqui bem centralizado, e aí a distância da margem para cima vai ser a mesma aqui do botão Ritas. A única diferença é que você deve colar esse pedacinho de montana antes de fazer a aplicação. Pessoal, finalizamos então a aula dessas 3 peças super fofas para compor um kit manicure completo. Se você quiser complementar ainda mais esse kit, você pode fazer uma nécessaire para oferecer junto. Aqui no canal tem um passo a passo de vários modelos de nécessaire, então eu te convido a conhecer os outros vídeos que eu tenho por aqui também. Eu espero que tenham gostado de mais esse passo a passo. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até a próxima!